graças a Ti, Senhor, porque sabemos que nem morte nem tribulação pode nos separar do Teu grande amor por nós, Senhor. Somos muito gratos a cada dia por isso, Senhor Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, mesmo que eu não mereça, mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, porque Tu és imutável, Senhor Deus. Aleluia. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, não falhou. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha.
adore esse Deus tão maravilhoso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Amados irmãos, graça e paz a todos. Sempre uma grande alegria voltar a falar com os irmãos. Queridos, nós estamos felizes porque em breve estaremos retornando à casa do Senhor, a esta casa de oração. Também felizes porque vamos começar a poder ver os irmãos, ainda que não possamos estar abraçando, apertando, enfim, mas já vamos visualizá-los, já vamos encontrá-los. E isso é extremamente importante. Portanto, meus amados, nós estamos numa alegria imensa, esperançosos de que muito em breve todos possamos estar reunidos. Mas sabemos que estamos vivendo um momento difícil, mas apesar disso, cremos em Deus, confiamos em Jesus e vamos adiante, vamos avançando, porque o Senhor é quem nos conduz. Assim, contamos com as orações dos amados para que tudo possa fluir. Quero agradecer especialmente a equipe que trabalhou na limpeza do santuário e que está preparando tudo, a equipe que preparou nosso protocolo de retorno e especialmente os relatores que trabalharam com uma boa equipe, que o Senhor continue abençoando-os ricamente. Também, amados, quero destacar aqui algumas coisas importantes. No retorno, nós só poderemos ter 50 pessoas no templo. Em segundo lugar, crianças de 0 a 10 não podem entrar. Terceiro, pessoas com algum problema de saúde não poderão participar do culto. Então, essas são as nossas limitações momentâneas, por enquanto. Depois disso, nós cremos que tudo vai entrar nos eixos, vai fluir. E, por fim, quero também agradecer aos irmãos do corpo diaconal, que têm nos ajudado neste momento, parte do pessoal do ECC, que tem visitado famílias da igreja, algumas famílias, porque devido a essas restrições, a gente tem muitas limitações, mas temos chegado a alguns irmãos, algumas famílias. E quero também agradecer a Samuel, que tem estado conosco todo esse tempo, aqui gravando os sermões para abençoar os irmãos. Deus continue abençoando sua vida, sua família.
Queridos irmãos, o sermão desta noite intitula-se Quando a Igreja Realiza em Nome de Jesus. Como disse aos irmãos, este é um sermão que foi escrito pelo pastor Gilton Moraes, meu professor da graduação até o doutorado. Fui seu monitor de homilética no Seminário do Norte, depois me tornei professor naquela casa por um período, enquanto ele estava se recuperando de sua saúde, e indo para a feira lá, assumi essa disciplina e lecionei por 4 anos aproximadamente. Então é um grande privilégio pregar um sermão escrito por um professor tão querido, um mestre tão querido e amado. É uma homenagem que decidi fazer por ocasião dos meus 35 anos de ministério, portanto de pregação, ao pastor Dr. Gilton Moraes, e também por seu retorno ao estado de Pernambuco. Creio eu que vamos ter o privilégio de ouvi-lo aqui na primeira igreja, logo que isto for possível. O texto em que se baseia o pastor Gilton para este sermão se encontra em Atos capítulo 3, dos versos 11 até o capítulo 4, verso de número 35, que evidentemente não leremos na sua totalidade, mas exporemos o conteúdo do mesmo. Eu quero destacar justamente 2 textos iniciais. Em primeiro lugar, o que está em Atos 1:8, quando Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, ser-me-eis testemunhas. Em Atos capítulo 3, eu quero destacar justamente a afirmação do apóstolo Pedro. Quando o povo correu atônito à porta do templo, ele disse: vocês estão pensando que este homem está são, porque isso decorreu da nossa ação? Não. Ele está isso assim, porque Jesus fez a obra na sua vida. Jesus de Nazaré tornou são este homem. Ele o curou. E o outro texto que quero destacar está no capítulo 4, verso 20, que diz: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem conduzido e o Senhor nos tem sustentado em meio a este tempo, e neste tempo tão difícil de pandemia, de desesperança, de dor e sofrimento. Rogamos ao Senhor suas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a vida, ó Deus, de toda a tua igreja. Sobre a vida do pastor Gilton e sobre a vida daquele colega e sua família que o pastor Diogo pede orações por eles e que estão em Curitiba enfrentando a Covid, todos infectados. O pastor, a esposa, filhos e um genro. Estende as tuas mãos, ó Pai, sobre esta família amada e tem misericórdia dos teus servos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, quando a igreja realiza em nome do Senhor, o que estamos realizando em nome de Jesus? Nestes dias tão difíceis, e mesmo no passado recente, o que nossas igrejas estão realizando em nome do Senhor Jesus? Estão nossas igrejas realizando grandes coisas? O que estão realizando? Estão realizando em nome de Jesus? A igreja cristã
em seus primórdios. Realizou grandes empreendimentos em nome de Jesus. Seus membros, apesar de simples, rudes e iletrados, alvoroçaram o mundo. E através dos tempos, igrejas têm alvoroçado o mundo, realizando grandes maravilhas em nome do Senhor Jesus. Em nossos dias, Deus continua, amados, realizando maravilhas, operando maravilhas, através da vida, do testemunho, mas sobretudo, através da sua igreja, pois a igreja foi edificada por Cristo e revestida por Cristo, do poder do seu Espírito, para alcançar o mundo por meio do Evangelho da Graça. Os primeiros crentes realizaram maravilhas levando a sério seu compromisso com Cristo. É somente levando a sério a vida cristã que podemos realizar maravilhas em nome de Jesus. Vou repetir isso porque é muito importante, eu gostaria que você se ativesse. É somente levando a sério a vida cristã que podemos realizar maravilhas em nome de Jesus. Quando a igreja realiza em nome de Jesus, a primeira coisa que ela faz, amados, é pregar ousadamente. Ela prega ousadamente. Ouçam. A resposta dos apóstolos às autoridades deixa esta verdade clara. Atos 4:20. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E Pedro aproveitou a oportunidade e afirmou ao povo que, atônito, correu para a porta do templo. O apóstolo então disse: queridos, este homem, pelo poder de Jesus, está são diante de vós. Assim, quando a igreja realiza maravilhas em nome de Jesus, ela prega ousadamente, ela testemunha ousadamente. Mas qual é o segredo? O poder do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Ela prega ousadamente, apontando para Jesus. Quando Pedro começou a pregar, deixou este propósito bem claro. Atos 3:12. Não havia sido pelo poder deles que o homem havia andado. E por isso Pedro diz: Deus glorificou a Jesus, seu Filho. Foi pela fé, verso 16, em Jesus, que este homem, disse Pedro, recebeu saúde perfeita. E diante do sinédrio, nova ênfase, nova pregação do poder do Espírito, e com o mesmo propósito: tomai conhecimento vós todos, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vós rejeitastes, aquele que vós matastes, associados aos romanos, é em nome deste, e no poder deste, que este homem foi curado. Amados, a nossa pregação precisa apontar para Jesus. O nosso testemunho precisa apontar para Jesus, combatendo todo o pecado. Na pregação ao povo, Pedro combateu os pecados, denunciando-os com clareza, conforme Atos 3:14, que diz: vocês negaram o santo e o justo, verso 15, vocês mataram o autor da vida. E pregando no sinédrio mais uma vez, Pedro combateu os pecados e disse: vocês crucificaram a Jesus, vocês rejeitaram a Jesus. Devemos, amados, pregar
combatendo o pecado dos homens, mesmo dos grandes homens, dos dirigentes, não importa, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é preciso também oferecer alternativas. Depois de denunciar o pecado, Pedro então oferece alternativa. Falando ao povo, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E falando às autoridades, Pedro também ofereceu alternativa. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amados, apontar caminhos ou atalhos para o céu é inútil, e a religião é especialista nisto. Quantas estão apontando para atalhos, para subterfúgios, para boas obras, para crendices, para superstições de toda a natureza, como se isto agradasse a Deus. Tudo isto é inútil, porque o único caminho para o céu é Jesus. Como igrejas do Senhor, revestidas do poder do Espírito, constituída de homens salvos pela graça de Deus, e marcados pela comunhão, pelas orações, pelo amor, pelo partir do pão, anunciemos no poder do Espírito Jesus. Porque como igrejas devemos pregar oferecendo alternativa ao homem, e uma única alternativa de salvação, e esta alternativa é Jesus. Só Jesus salva o homem. E o homem precisa se arrepender e se converter dos seus pecados, para receber o perdão e a vida eterna, que só Jesus pode dar. Em segundo lugar, quando a igreja realiza em nome de Jesus, ela cresce visivelmente, conforme destaquei no sermão da manhã. É maravilhoso observarmos como a igreja primitiva cresceu de forma maravilhosa, magnífica, harmônica. A igreja precisa crescer visivelmente, não apenas em quantidade, mas sobretudo em qualidade. Mas aquele velho argumento de que importa qualidade e não quantidade, ele é parcialmente verdadeiro, porque qualidade inevitavelmente deverá gerar quantidade. Ora, diz o texto bíblico, aumentando o número dos crentes. No dia de Pentecostes, quase 3.000 almas foram batizadas. Atos capítulo 2 e verso 47. Com esse grande movimento evangelístico iniciado em Atos capítulo 2 e o subsequente decorrente deste milagre realizado com o homem que esmolava a porta do templo, aquele coxo, dá-se o segundo grande movimento evangelístico, e Atos 4:4 registra que 5.000 almas aproximadamente, quase 5.000 se converteram. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja realiza em nome de Jesus, há aumento em seu rol de membros. Ela sem dúvida crescerá, vencendo a perseguição aos crentes. Em primeiro lugar, ela cresceu, mas também ela enfrentou e venceu a perseguição. Ouçam bem, Pedro e João foram presos e ficaram uma noite no cárcere. Eles foram interrogados pelas autoridades, alguns dos mesmos que participaram do julgamento de Jesus, conforme Atos 4:6. Os nomes são aqui apresentados, irmãos. O sumo sacerdote Anás, Caifás,
João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. É interessante que agora, não faz muito tempo, foi descoberto em Israel, acidentalmente, quando máquinas trabalhavam na Jerusalém antiga, abriu-se o terreno onde estavam trabalhando e, de imediato, um grande buraco foi visto. Tendo descido, descobriram que se tratava de um antigo cemitério, e ali estavam as caixas mortuárias da família do sumo sacerdote Caifás. Que coisa tremenda. Ainda vou tratar deste tema posteriormente. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro e João foram ameaçados. Mas, revestidos do Espírito Santo, Pedro enfrentou com João as ameaças. Eles não mais tinham medo. Eram agora homens revestidos do poder e da graça de Deus. Eles venceram pela ousadia da fé e pelo poder do Espírito, de que estavam revestidos, e eles mesmos disseram que não podiam se calar, porque eles estavam realizando em nome de Jesus, e a igreja crescia visivelmente, vencendo as ameaças, as perseguições, as pressões, porque nem mesmo as pressões, as ameaças e perseguições poderiam deter a marcha de uma igreja revestida do poder do Espírito e que realiza em nome de Jesus. Ora, a terceira consequência deste crescimento, que aumenta em número, que vence perseguições, é o fortalecimento da fé dos crentes. Por causa, amados irmãos, das realizações da igreja em nome de Jesus, a igreja crescia e os membros eram fortalecidos na fé. Eles viviam novas experiências, marcantes experiências de fé, de manifestações extraordinárias do poder de Deus, sinais e prodígios. Não é o simples aumento do rol de membros quem diz se houve ou não crescimento. O crescimento é visível quando, além do aumento do número dos crentes, há esta firme determinação para vencer perseguições, mas também o fortalecimento da fé dos crentes. O crescimento de nossas igrejas não deve ser apenas quantitativo, mas principalmente qualitativo. Mais que quantidade, precisamos de qualidade. Mas como disse antes, qualidade gera quantidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja realiza em nome de Jesus, além de pregar ousadamente, além de experimentar um crescimento extraordinário, exponencial, visível, ela também ora fervorosamente. É somente em oração que a igreja pode realizar maravilhas em nome de Jesus. E a igreja primitiva, revestida do Espírito, investia muito em oração, tempo em oração. Ela orava sistematicamente, fervorosamente. Por quê? Porque reconhecendo a soberania de Deus, a igreja orava. O que lemos na Bíblia, os relatos nos dão conta exatamente desta realidade. Porque após ouvir as experiências de Pedro e de João, como o Senhor lhes dera ousadia de falar diante das autoridades, a igreja orou. Atos 4, 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. A igreja se expressa reconhecendo a soberania do Senhor. Realizando em nome do Senhor Jesus, precisamos orar fervorosamente, reconhecendo que Ele é o Senhor, soberano Senhor. Em segundo lugar, suplicando
a ajuda de Deus. Ora, fervorosamente, reconhecendo a soberania de Deus e agora suplicando a ajuda de Deus. A igreja orou ao Senhor intensamente, intensivamente, suplicando sua intervenção para que eles fossem revestidos de poder para continuarem realizando o trabalho do Senhor. Atos 4:29 diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez, amados, intrepidez, a tua palavra. Sim, amados, devemos pedir ao Senhor que nos ajude a realizar a sua obra com intrepidez, no poder do Espírito, para a glória de Jesus e em nome de Jesus. Esta igreja que ora fervorosamente, reconhecendo a soberania de Deus, suplicando a ajuda de Deus, espera pela fé e experimenta, de fato ela recebe a resposta do Senhor, que neste caso foi de imediato. A igreja recebeu de imediato a resposta do Senhor. Atos 4:31. Tendo eles orado, diz o texto, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, grife isso na sua Bíblia, amado, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Como o Senhor está respondendo a sua oração, querido irmão? E as orações de sua família? Como Deus está respondendo a cada um de nós de per si, e também a sua igreja? Nossas igrejas têm recebido respostas claras do Senhor, especialmente nestes tempos tão difíceis e trabalhosos, pandêmicos que estamos vivendo. Quando a igreja realiza em nome de Jesus, ela vive plenamente no poder do Espírito a vida nova, plena e abundante que Jesus prometeu. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, amados, Jesus veio ao mundo para nos dar a oportunidade de experimentarmos um novo viver. Um viver pleno, abundante, pleno de sentido, pois pleno de Deus, pleno da graça de Deus. Ora, esta vida plena se caracteriza pela busca constante do encontro, da comunhão. Isto é, buscando oportunidade para se encontrar. É o que o texto diz, Atos 4:23. Uma vez soltos, Pedro e João, pelas autoridades, procuraram os irmãos. Eu tenho me perguntado, depois desta pandemia, onde estarão todas as ovelhas do Senhor? Será que estaremos de fato todos reunidos, todos juntos, na casa do Senhor? Uma das grandes bênçãos da vida da igreja, e na igreja, que realiza em nome de Jesus, é sem dúvida alguma a comunhão, como destaquei no sermão da manhã. Precisamos, como membros do corpo de Cristo, criar mais oportunidades para nos encontrarmos, sobretudo depois desta pandemia. Encontrando oportunidade para compartilhar. Pedro e João não somente buscaram oportunidade para se encontrarem com os irmãos, mas foram compartilhar com eles e lhes contaram todas as coisas. Como nós estamos compartilhando o que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas? Estamos realizando em nome de Jesus,
realizando em nome de Jesus, amados irmãos, nós encontraremos sempre oportunidades para compartilhar com os irmãos, mas também com os perdidos. E em terceiro lugar, quero destacar ainda dentro deste aspecto que estou a destacar da vida plena, é que aproveitando oportunidades para auxiliar. O amor movia os corações daqueles crentes. Por esta razão, não havia entre eles necessitados, eles estavam vinculados, eles davam liberalmente e repartiam generosamente. Estamos vivendo plenamente a ponto de, em nome de Jesus, auxiliarmos os nossos irmãos. Como é triste ver um crente mendigando, quando a igreja realiza em nome de Jesus, cumpre a sua missão no mundo. Mas qual a missão desta igreja? Se não pregar e testemunhar no poder do Espírito. Ela também experimenta, pelo mover do Espírito, crescimento. Ela cresce qualitativa e quantitativamente. Ela aprofunda a sua vida de comunhão com Deus por meio da meditação na palavra e das orações. Porque ela ora fervorosamente, pregar ousadamente, crescer visivelmente, orar fervorosamente e viver plenamente. Pregar para o mundo conhecer o nome de Jesus. Crescer para o mundo adorar o nome de Jesus, tributar a Ele a honra, a glória e o louvor. E orar para que o mundo receba a graça salvífica e salvadora pelo nome e para a glória de Jesus. E viver para que o mundo honre o nome de Jesus. Levemos a sério a vida cristã e realizaremos, amados, maravilhas em nome de Jesus para a glória do seu nome. Eu não poderia deixar de concluir este sermão sem que antes trouxesse à mente dos irmãos o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, quando afirma: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Filipenses 2:11. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre o privilégio de realizarmos em nome de Jesus como sua igreja, nós aprendemos que esta igreja prega ousadamente. Aprendemos que esta igreja cresce visivelmente. Aprendemos que esta igreja ora fervorosamente. E por fim, que ela vive abundantemente. Tudo isso, queridos irmãos, somente é possível em face do seguinte: em primeiro lugar, Cristo nos salvou, abraçando-nos com sua graça. Em segundo lugar, salvos pela graça, Ele nos revestiu do seu Espírito, do poder do seu Espírito. E o fato de estarmos revestidos do poder do Espírito nos habilita a vivermos dentro daquilo que se caracteriza ou caracteriza o ideal de uma igreja, nos moldes, nos termos daquilo que o Novo Testamento diz que ela deve ser, notadamente a igreja primitiva. Ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E por fim, esta igreja, salva pela graça, revestida do poder do Espírito, ela aceita o seu chamado
para cumprir a sua missão no mundo. Pois a missão da igreja no mundo é tornar Cristo conhecido, pois Ele é o único mediador, isto é, Salvador, entre Deus e o homem. Que privilégio o nosso! Pois quando Jesus diz, vinde a mim, e eu vos darei vida e vida abundante. A seguir ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas a seguir promete, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nestes tempos e dias tão difíceis que estamos a viver, amados, o Senhor possa contar conosco e que nas mãos do Senhor sejamos a resposta do amor e da compaixão de Deus aos que perecem e caminham pelo abismo e para o abismo de perdição. E que possamos ser a luz e o sal da terra, para que os homens conheçam a Jesus e sejam salvos e glorifiquem a Deus. E que revestidos do poder do Espírito, possamos viver para a glória do seu nome, neste mundo, e levar outros, de igual modo, a também assim viverem. Que Deus nos abençoe e nos revista do seu poder e de sua graça, pois como igreja, precisamos realizar no poder do Espírito, em nome de Jesus, para a glória de Deus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Querida igreja, antes da bênção araônica e apostólica, eu gostaria de fazer uma recomendação às minhas amadas ovelhas. Estejamos todos orando pelo retorno, amados, aos cultos. Que Deus possa nos abençoar e proteger e guardar. E que todos tenham uma semana abençoada, feliz e frutífera, cheia da presença de Deus. E por fim, recomendo aos irmãos que leiam as decisões tomadas pela comissão com as normas orientadoras para o retorno aos cultos no templo. Muito obrigado a todos e que a todos Deus abençoe. Vamos então, amados, com a bênção dos apóstolos e a bênção sacerdotal ou araônica, concluir o culto. Pela ordem, a bênção araônica, depois a sacerdotal. Assim oramos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.